Eu tenho direito à redução de jornada, mas aqui no município onde eu trabalho, tem uma lei diferente, que ela não dá nem 20, nem 30, nem 50% de redução de jornada pelo fato de eu ser um servidor com deficiência ou pelo fato de eu ter um filho com deficiência. Como é que faz? Prevalece a decisão do STF ou prevalece a lei local? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Bom, a redução de jornada tem direito a ela o servidor público ou o empregado público que seja ele mesmo deficiente e tenha necessidade de uma jornada menor, ou o servidor público ou o empregado público que tenha um dependente com deficiência. O servidor com deficiência ou o empregado com deficiência tem direito a essa redução quando a sua deficiência, a sua própria deficiência, gera certas barreiras para que ele possa exercer a sua jornada de trabalho sem grandes contratempos. Ou seja, uma pessoa típica, certamente, pode não ter problemas para passar o dia inteiro no meio de um lugar cheio de gente, no atendimento ao público, com muito ruído, com muita luz, com muita tensão e com muito estresse e agitação de trabalho. Mas uma pessoa com transtorno do espectro autista pode ter muita dificuldade de chegar ao final do dia. Talvez essa pessoa chegue ao final do dia completamente esgotada, estafada. E isso, ao longo do tempo, dia após dia, semana após semana, ano após ano, não diminui só a qualidade de vida da pessoa, diminui a própria expectativa de vida. E a legislação federal, a Convenção de Nova York, a LBI e uma recente decisão do STF diz que todo servidor público tem direito à redução de jornada nessas duas condições. Quando ele tem filho ou dependente com deficiência, aí essa redução de jornada é para ele ter mais tempo para cuidar dessa pessoa, ou quando ele mesmo é deficiente. E o seu quadro específico, a manifestação da deficiência naquele servidor em particular, contraindicar o exercício daquela jornada tão estafante. Isso se prova por laudos, por documentos e tal. Ok, essa decisão recente do STF, ela é feita com base na Convenção de Nova York, no que ficou combinado ali num tratado internacional que tem força constitucional no Brasil, força de emenda constitucional, que é expressado, materializado no Estatuto Federal dos Servidores Públicos, ou seja, na Lei 8.112, o STF decidiu acolher e estender esse direito para os servidores do Brasil inteiro, utilizando a redação que está na Lei 8.112. Todavia, alguns municípios, alguns órgãos públicos dos estados têm uma lei diferente sobre isso, que até reconhece o direito, mas não naquela escala definida na Lei 8.112 e decidida pelo STF. Na Lei 8.112, essa redução de jornada para o servidor que tenha deficiência ou que tenha dependente com deficiência pode ser de até 50% da jornada. Então, se ele trabalha 40 horas por semana, diminui para 20 horas. Se ele trabalha 20, diminui para 10. Então, a redução é nessa escala. A maioria das reduções que são deferidas, ou pelo serviço público ou pelo Poder Judiciário, são na escala de 50% da redução de jornada. Agora, existem estatutos, leis municipais, por exemplo, vou te contar dois casos que eu vi aqui. Teve um caso em que o servidor com deficiência tem direito, se a junta médica entender que a deficiência dele impede ele de exercer mesmo a jornada com tranquilidade, ele tem direito 1 hora a menos por dia na jornada. Quer dizer, é muito menor do que o direito previsto lá na lei federal. Teve outro que o servidor, quando ele tem filho com deficiência, num outro município, quando ele tem filho com deficiência, segundo o Estatuto do Regime Jurídico Municipal do servidor, ele tem direito só a faltar no dia que ele vai levar a criança ou a pessoa para fazer terapia. Ela só tem direito à redução daquelas horas que a pessoa faz terapia nos dias em que fizer terapia, o que também é um benefício muito menor do que aquele oferecido pela lei federal. Então, eu te pergunto, qual que prevalece nesse caso? Tem que prevalecer a forma como o STF decidiu. Por causa da decisão do STF, a Lei 8.112, ela se tornou uma norma de repetição obrigatória. Repetição obrigatória pelos ordenamentos
de regime jurídico estadual e municipal, gente. Obrigatória. Ou seja, os municípios e os estados, a partir do que decidiu o STF, já não têm mais a liberdade de definir isso de forma diferente, de limitar a eficácia desse benefício da redução de jornada. Se tornou norma de repetição obrigatória. Por quê? Por causa da hierarquia das normas, né? A constitucionalidade, que prevê uma simetria hierárquica constitucional. Então, se o STF, a dar interpretação conforme a Constituição a um estatuto de um dos estados, utilizou a redação da Lei 8.112, significa, e estendeu esse direito para todos os outros servidores do Brasil inteiro, de todos os entes, isso significa que todos os entes estão obrigados a seguir a decisão do STF, incorporando aos seus respectivos estatutos jurídicos de servidor público aquelas normas contidas no artigo 98 da Lei 8.112, no que se refere a servidor com deficiência e servidor dependente com deficiência, ou seja, aquilo que se refere aos parágrafos 2º e 3º do artigo 98 da Lei 8.112. Alguns de vocês podem dizer: ah, tudo bem, você está falando isso é muito bonito você falando, no papel, na lei, é muito bonito. Mas aqui o serviço público me negou e disse que aqui a lei é outra. Você vai aceitar o resultado? Se você aceitar o resultado, nós não temos que conversar. Você fica assim a sua redução de jornada e está tudo certo. Agora, se você não aceita isso e acredita no que eu estou te dizendo, procure um advogado ou defensor e vai para o pau. Vai para a justiça, porque você vai conseguir a redução de jornada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que dê uma moral para a gente, dá uma moral para mim aqui, ok? Clica aí no inscrever-se, clica no sininho, dá um joinha e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você ache que possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.